Oi, amigos, muito boa noite. Estamos começando o Pode Sim. Aonde? Aqui, ó, TV Carioca da Gema, a primeira TV podcast do Brasil. Se inscreva, TV Cast. Você se inscreve lá na TV Carioca da Gema, a primeira TV Cast do Brasil. Hoje, o nosso amigo e dono desse espaço, nosso Hilton Bian, que comanda o Pode Sim, não vai estar presente, porque foi cumprir uma obrigação triste, mas que tinha que ser cumprida, participando, assistindo à missa de sétimo dia do nosso companheiro Washington Rodrigues, que nos deixou na quarta-feira passada. Como deixaram também esse mundo, o grande Antero Greco, meu amigo, uma pessoa fantástica, e o Silvio Luiz, que é realmente um marco na história da narração esportiva pela TV. Criou uma série de bordões. O Apolinho dispensa apresentações. Daqui quero enviar às famílias os nossos sentimentos e que eles descansem em paz. Mas como diz o poeta, vida que segue. Vamos lá. Hoje nós estamos recebendo duas figuras importantíssimas de uma coisa mais importante ainda, que infelizmente não tem a importância que deveria ter por parte das autoridades. Eu falo do autismo, certo? Que é uma síndrome que acomete muita gente, mundo afora, e que muita gente não sabe que o seu filho ou que o seu irmão tem, certo? E o governo ampara e ampara muito pouco. E os planos de saúde também. Nós vamos discutir isso com o meu grande amigo Xandrinho, de longa data, ele que foi vereador em Nova Iguaçu por 3 mandatos, deputado estadual e secretário de urbanismo do município de Nova Iguaçu por quase 4 anos. Xandrinho tem muitas leis envolvendo o autismo. E o nosso querido Miguel Ângelo, italiano, homem ligado ao TURP, que tem aí um podcast falando do TURP, e que é pai de 3 autistas. Eles vão conversar com a gente. Primeiro, Xandrinho, que é o mais velho. Vai pela ordem, né? É o mais velho. Primeiro, um prazer recebê-lo aqui no Pode Sim. Trago aqui o abraço do primo, o nosso Hilton Bian, que hoje não pode estar aqui. Boa noite a todos. Gostaria de fazer também das suas palavras as minhas com relação aos nossos amigos que nos deixaram. Miguel Ângelo, é um prazer estar aqui ao seu lado. E Mário Silva, velhos tempos. Velhos tempos. O tempo passa, mas o senhor continua com o mesmo semblante, com a mesma intensidade, que legal, com a mesma... Eu e de Noel. Com esse volume do rádio, que aqui não é o caso, não é um rádio, Eu pensei que você fosse falar aí, continua a mesma coisa, ninguém faz nada, mas isso vai bem para depois. Não, negativo, você faz muita falta. Tá certo. Miguel Ângelo, meu amigo, meu ouvinte, e provou que era, porque lembrou da questão do Doc Street. Prazer em recebê-lo aqui e vamos ouvir aqui não as suas lamúrias, e sim as suas pretensões. Perfeito. E aquilo que você tem direito a questionar. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês. Mário, sou ouvinte seu de muito tempo. Esse fato do Doc Street eu me lembro muito bem, que você fez a cobertura, né? E o Aberrant estava sempre ancorando para você. Vai lá, né? Aberrant estava com... Sandrinho, prazer conhecê-lo, né? Um deputado de grande importância para nós, que somos pais de autismo, o quanto ele faz, o quanto ele luta pela essa causa que é tão difícil e que não tem a devida proteção, devida atenção dos governos, do governo federal, estadual, enfim. É uma luta muito grande. Verdade. É uma luta muito grande. Bom, antes de começar o debate aqui, a conversa, o nosso Hugo que está ali monitorando as câmeras, enfim, o som, vamos ouvir um depoimento do menino de 18 anos que mora na Praça Mauá, que é autista leve, né? Leve, né, que se fala, né? São 3 graus. É leve, severo e moderado. Ele é leve. E ele vai dar um depoimento de quais as suas dificuldades e qual é o seu sonho. Alonso Pereira, com você. Tudo ótimo para vocês, amigos da TV Carioca da Gema. Eu sou Alonso Pereira dos Santos. Eu sou autista e tenho 18 anos. Eu acho que a grande dificuldade do autista no dia a dia é as pessoas aceitarem os autistas.
Eu, na escola Reverendo, que é a escola que eu estudo, muitos amigos meus não conversam comigo, não têm diálogo comigo por conta do meu autismo. Isso é muito ruim, mas conversando com meus pais, eu continuo me esforçando, estudando para me tornar um grande radialista, porque eu quero ser um radialista. Eu me inspiro muito no Carlos Borges, no José Carlos Araújo, que são profissionais que eu tenho inspiração, que eu me inspiro para me tornar o profissional que eu sou, que eu quero ser, né? Então, é isso. Mas a grande dificuldade do autista no dia a dia é ser aceito pelas pessoas. Mas espero que isso mude, que eu seja aceito pelas pessoas e que eu consiga, mesmo com todas as minhas dificuldades, me tornar um radialista. Grande abraço, amigos da TV Carioca da Gema. Até a próxima, tchau. Tá aí o o Alonso, que é autista. E aí eu já passo para você, Miguel, porque ele disse que a dificuldade maior dele é ser aceito. Você Você tem 3 filhos, 2 filhas Sim. e um filho. O E Luigi, eles passam por essa dificuldade. O Luigi, ele vai fazer 16 anos. Você tem uma ideia? Eu tenho que citar aqui o Eberrian, que é um caso interessante. Meu filho tinha 7 para 8 anos e realmente essa situação de adaptação é muito difícil. E um menino escolheu meu filho e agrediu, bateu no meu filho. Que é isso? Eu estava na época desempregado, totalmente desempregado. O Eberrian falou, não, quando eu contei esse relato a ele, ele pegou o Luigi, abraçou o Luigi. Todos nós sabemos que o filho dele, o Rafael Eberrian, é bicampeão de jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Do mundo. Então, ele tem uma academia dentro do Clube Monte Líbano, pagou o kimono, deixou nada, tudo gratuitamente. E o menino, depois daquela iniciação no judô, jiu-jitsu, ele foi outro menino. Realmente, é muito difícil. O relato desse menino é comovente e é pura verdade. Eles se isolam, né? Tratam as pessoas como se fossem extraterrestres. É muito complicado. A socialização, a adaptação. Desculpe, porque eu fico muito emocionado, porque eu lembro desse episódio do meu filho. O quanto ele sofreu e quanto ele passou para mim isso. E eu me lembro muito bem que a função do Eberrian foi fantástica na hora, essa ajuda foi fantástica em dar um segmento de tranquilidade, do meu filho se adaptar ao mundo normal, porque é muito difícil. Ô, Sandrinho, vamos tratar inicialmente das leis. Vamos lei por lei. Quantas leis você fez quando deputado? 4 leis. 4 leis. São 4 leis. Eu gostaria de dizer a você, se você me permitir, primeiro mandar um abraço para o Hilton Eberrian e agradecer muito. Mas não bate nas costas dele, senão ele vai correr atrás de você para bater nas suas costas também. Isso não pode. Tá Mas certo. vamos lá. Então, eu quero dizer que também fui discriminado. Também. E vou te explicar por quê. Fomos vereadores durante 3 mandatos consecutivos e também consecutivo deputado estadual. Quando eu conheci o Dr. Luciano Aragão, que é o presidente da fundação, junto com a sua esposa Denise Aragão, uma fundação fantástica que se dedica muito a informar a pessoa, aos pais, a conviver com o autismo, como tem que ser convivido. Eu prometi que essa causa, que eu já conhecia o autismo, lá de Nova Iguaçu, um tratamento hoje, Miguel, você sabe o valor que é. Uma criança hoje, Mário, para ser tratada, é no mínimo 11, 12 mil reais mês. Sim. No caso do Miguel, são 3. E ele tem nos 3 graus, pelo que eu entendi. Do severo, o brando e o moderado. Então, não é fácil. Não. Então, quando nós nos elegemos lá em 2010, e em 2011 assumimos lá a cadeira de deputado. Imediatamente começamos a defender a bandeira. E lá surgiram 4 leis. E que eu devo primeiramente a Deus e depois ao Dr. Luciano Aragão, que me colocou dentro do contexto das necessidades. Temos a lei da inclusão, que é onde a criança tem o direito, no estado do Rio de Janeiro, de estudar, certo? Que é a reserva de vagas, que ela é a 6708, de 13 de março de 2014. Temos a 6169, essa eu brigo até hoje por ela. Ela foi aprovada pela LERJ, foi promulgada, sancionada, só que até hoje não está funcionando. O Estado não fez a parte dela. Nem o Estado fez e nem o Ministério Público cobrou do Estado
a devida montagem dos centros de diagnóstico e tratamento. Complicado. Em todo o estado do Rio de Janeiro serão 12. Até agora não foi montado nenhum centro. Nenhuma. E não venha você me dizer que o Estado não tem um fono, não tem um psicólogo, não tem um pediatra. É o que isso precisa. dificulta, inclusive, para identificar. Porque eu vejo, às vezes, a pessoa... esse é retardado. Não tem nada a ver com a Quando outra, eu digo é uma que loucura. fui discriminado, porque os veículos de grande circulação jamais me ouviram. Jamais. E nós, sozinho, você não faz nada. Nós, a equipe e quem acreditou, fomos o primeiro deputado do Brasil, a nível de Estado do Rio de Janeiro, a ter essas leis. Basta Até hoje não fizeram basta certo. consultar. Eu não tinha o espaço. Aquela época, viu, Miguel, acontecia muito o pai ter medo de dizer que o filho era autista. Sim. Até porque ele queria preservar a criança, ele queria preservar o filho. Se hoje ainda existe a discriminação, você imagina aquela época. Nossa. Nesse momento que vivemos, hoje, até virou modismo, até dizer que você está tratando do autismo. Agora todo mundo tem torcida, tem não sei o quê. Mas quero saber efetivamente o que está sendo feito. Efetivamente tem que se trabalhar as leis. Lógico. Porque vem o deputado, sai deputado e a coisa continua. Faz uma emenda aqui, uma emenda ali, mas não saiu do papel. A verdade é essa. O que está acontecendo, eu posso orientar o Miguel, é o seguinte: na justiça, o couro está comendo. Na justiça, o judiciário está dando toda a atenção necessária. Então, quando você não consegue um tratamento, tem que usar o número da lei e entrar, pedir um defensor público, se for o caso, e você reivindicar aquilo que é de direito do seu filho. Você tem uma ideia, rapidamente, Pois não. em relação a essa conotação dos pais assumir? Tem pais que têm vergonha em filho autista. Eu convivi com isso e é uma coisa totalmente deplorável. E tem pessoas que têm pais, são pais, na acepção da palavra, que abraçam a causa, que compram, querem o melhor para o filho. Isso hoje ainda. é. Você imagina em 2011. Pô, muito pior. Entendeu? Na clínica que minhas filhas estudam, elas fazem clínica terça e quinta, tem fisioterapia, tem vários pais nem vão lá. Pagam o motorista para buscar, é um negócio assim impressionante. Falta E de é amor. pago isso, né? É pago. Custa R$11 mil. 11 mil? 11 mil reais. Que isso? Não, as duas As meninas. duas. Eu tenho duas meninas gêmeas Sim. que não verbalizam. Uma é severa, outra é moderada. E o Luigi é leve. Entendeu? Então é uma complicação muito grande. Pode falar. E tem mais, Miguel. São crianças que terão que tomar medicamento a vida inteira. A vida inteira. Mário. E uma pesquisa de março de 23, nos Estados Unidos, 1 vezes 38. Sim. A cada 38 crianças, estou autismo. falando dos Estados Unidos. Verdade. Aqui não dá para mensurar, aqui você não tem você não tem nada a respeito do que acontece no Brasil. O menino estuda? Estuda. O menino faz esporte, começou com... Mas no colégio... Estuda no colégio. Tranquilo. Estuda no colégio tranquilo. Mas tem particular. problemas de Nenhum, relacionamento adaptação, nenhum? nunca repetiu o ano. Menino bom. inteligentíssimo, graças a Deus. Dizem que o Lionel Messi é autista, né? Mas num grau Pra bem... vocês terem uma ideia, a Copa do Mundo de 2014, ele tinha 6 anos. Ele gravou os 48 resultados da primeira fase. 48 resultados. Naquele álbum de figurinha andava Bósnia e Argentina, de 2-1. Todos os resultados, 48 resultados. Sim, esse lado Impressionante. é que o governo tem que dar mais atenção também e trazer para o bem esse lado. É importante. É uma estatística que está viva ali na cabeça de uma pessoa. Xandrinho, eu sei, você não o conhecia, o prazer de conhecer. A minha esposa já o conhecia e reverenciava você por ele ter essa iniciativa de fazer uma coisa pelo autismo. Pode estar certo disso. Tentamos colocar no colégio estadual, não tinha mediador. Não tem, é abandono total. Quando tinha, faltava, então... E a lei prevê o mediador, a lei, inclusive, Mário, se você não sabe, dá de 6 a 2 anos de detenção para o dono do estabelecimento, caso se recuse a receber a criança autista. Ele se recusa, na hora vão lá e diz que não se recusou. Exatamente. É mais ou menos isso. Mas E que ainda vamos discorrer todas as leis para depois debater. Qual é a outra, Sandrinho? bom, como eu disse... Essa é a questão que é a mais importante de Sim, todas, que é a assistência, e o Estado não dá. Não dá. Temos a de não reter em fila, que nós chamamos, que são as crianças que têm prioridade em estabelecimentos comerciais. No Estado, quando ela vai reivindicar qualquer coisa, qualquer processo administrativo, são 60 dias para dar uma solução, ou sim ou não. Temos essa e temos a última, que é a quarta lei, que é o calendário, que hoje o autismo faz parte do calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro. É uma semana para celebrar. Você sabe que o autismo, ele é... A palavra comemorar não faz sentido, mas ele é divulgado no dia 2 de abril de todo ano, onde se comemora e cada um... Por exemplo, a Fundação Mundo Azul, do qual eu faço parte, pertenço como apaixonado
pela causa, pela atenção às crianças. Primeiro domingo de abril tem no Leblon, se faz a caminhada, que é um sucesso todo ano, sem dúvida alguma. Não é isso, Tem em Copacabana também. Sim, Copacabana, agora temos diversos, exatamente. Mas eu gostaria de fazer um relato aqui. Pois não. E uma saudação à mãe dos meus filhos. Essa é uma mulher guerreira, na acepção da palavra. Vocês têm uma ideia? O sono delas, das meninas, não é um sono normal. Elas acordam tipo 3 da manhã, 4 da manhã. Isso é quase diariamente. E essa mulher tem essa devoção, é uma coisa assim, uma bênção que Deus colocou, ela como mãe. Ana Paula, eu quero reverenciar ela, porque eu passo um relato emocionado, porque não é fácil que essa pessoa, que ela passa, a carga emocional que ela passa, o dia a dia de mãe de um autista, é difícil. Imagina de 3. Inclusive, Miguel, no relacionamento há um problema seríssimo. Ela precisa ser acolhida como mãe, porque ela se dedica 24 horas ao filho, ou à filha. No caso é filho, né? Você tem uma ideia. Filho e filho. Ela é engenheira química formada, né? Fala 2 ou 3 idiomas, ela não pode trabalhar. Ela tem que se dedicar integralmente às três. Sem dúvida. É uma integração total. Ela perdeu a vida, ela parou. Fica totalmente estacionada o tempo todo cuidando das minhas filhas, que precisam mais do que o menino, né? Sim. Então eu divido algumas coisas, mas eu quero reverenciar aqui e saudar, porque realmente é uma mulher extraordinária sobre todos os aspectos, porque não é fácil. Podem estar certo disso, ter uma convivência diária com o autismo. A Giovana é muito agressiva, a Paola é mais moderada e o Luiz, graças a Deus, está superando todas as dificuldades dele, baseado nas terapias, né? Isso tem ajudado bastante, né? Desenvolvimento do meu filho. Tudo pago, né? Tudo pago, nada é gratuito. Não tem nada no Estado confrontando aí com... existe até, infelizmente, tem até um ditado que diz que tem leis que não pegam. Então, eu estava vindo para cá de carro, parei no sinal que tinha radar e não tinha o conta, porque é até a lei do Luiz Paulo Corrêa. Sim. É uma lei que obriga todo sinal que tem radar tem que ter aquele conta-conta. Não tem. Não tem. Os caras esquecem. Nem no banco, que você entra no banco, tem uma lei que você tem que ser atendido em 15 minutos. A não ser que seja pagamento 20, também não tem. A questão, então o Estado não dá nenhum tipo de assistência. Né? Muito pouco. O que dá é pouco, ou quase nenhum. E o plano de saúde? Aí que está um grande problema. Nós temos um plano de saúde da Unimed. E essa clínica, se nós fôssemos pagar, seriam R$11 mil. Nós conseguimos todas as distâncias, chegamos em todas as distâncias, não tem mais como recorrer. Eles não pagam. Aí agora é Unimed Ferj. Aí entra em contato. Tem que... Então é sempre... Eu tenho até um depoimento aqui, se vocês quiserem escutar, da Ana Paula, passando essa dificuldade de ter um atendimento, de ter uma solução. E o problema aí é o seguinte... Os planos de saúde já não querem, porque tem custo. Muito alto. Eles ganham muito. Lamentavelmente, Mário Silva, nós vivemos num país extremamente capitalista, então eles não querem. E já tendo esse plano de saúde com problemas financeiros, piora. Piora ainda. Aí você vai conseguir praticamente nada, a não ser que você vá para a justiça. Só que essas crianças não podem ficar sem tratamento. Você quer ver uma coisa que é muito importante para uma criança autista, e o Miguel já deve saber disso, a natação. Fundamental. A natação é fundamental, é onde a criança se acalma. É onde ele consegue extravasar toda a sua energia, que ela é excessiva, você sabe disso. Muito. Tá? Você procurou, ela procurou a sua esposa. O que é a Unimed? Vou botar aqui um áudio dela para vocês terem uma ideia. Bota aí. Não, a Unimed não fez o reembolso dos atendimentos de março. Eu paguei a clínica e ela já passou. Peraí. Dá uma paradinha. Pode de novo? E ela já passou os 30 dias que eu entrei com o pedido e não fez o reembolso. E agora com a alteração da Unimed Rio para a Unimed Ferj, o site para solicitação de reembolso, o site online não está funcionando, está em manutenção. Você só tem como enviar o pedido de reembolso por carta registrada. Ainda querem carta registrada. Isso aí. Que louco. Não, a Unimed, inclusive, vou abrir aqui um parênteses, porque eu sou da Unimed, eu recebi o boleto em cima do laço, porque eles passaram para a Ferj. Segundo as informações, a Unimed Rio... Exatamente. E agora vamos... Porque eu venho da CAARG, porque a Unimed assumiu a CAARG, né? Vamos ver. Então, voltando aqui ao assunto da questão de você ter 3 filhos, como você tem,
Quer dizer, você despende uma grande quantidade de dinheiro para poder Ser reembolsado. reembolsado. É. E aí esse reembolso demora. Às vezes 3 meses. Que são clínicas em que ele procura, Sim. onde É. tem todas as Exatamente. atividades concentradas que uma criança autista precisa. Exato. Na nossa lei, é exatamente o que tem que ser criado pelo Estado, para que não se tenha custo. Seriam e o 12. Estado, 12 ao todo, no Que- Estado do Rio que de Janeiro. atenderia- Geograficamente distribuídos. Exemplo, cidade do Rio de Janeiro, uma. Niterói, outra. Nova Iguaçu, outra. E assim vai. O governador que sancionou foi quem? O Sérgio Cabral. E não criou dificuldade para sancionar, porque sancionar é mole, assina lá e pronto, mas depois tem que aplicar. Na realidade, a que permite a vagas nas escolas, ela foi sancionada, ela foi vetada e o veto foi quebrado na LERJ e foi promulgada pela LERJ. Perfeito? Agora, Essa não. Essa o próprio governador sancionou. quando abre vaga, que é obrigado a matricular, não tem que dar uma assistência especial? Sim. Então tem que ter um profissional para fazer isso. Sim. E sim. tem? Por sala. Tem, Deveria ter, hoje tem. Hoje já temos nas salas. A parte da educação, da Secretaria de Educação está funcionando nesse sentido. Pelo menos é bem melhor do que nos anos, na década de 2010, até 2015. É porque você precisa de uma abordagem multidisciplinar. Sim. Fisioterapeutas, fonoaudiólogos, Sim. terapeutas. E essa clínica tem tudo isso. Sim. Então elas entram de manhã, só saem às 17 horas. Lá tem todo esse atendimento que dá uma resposta bem interessante. Elas melhoraram bastante. Não estão ainda no modo ideal, mas, por exemplo, a Paola hoje ela dá sentido a tudo. A Giovana ela é mais severa. Porque a comunicação, É essencial. importantíssimo para ele, E, para elas, essas crianças. e além do mais, Sandrinho, elas não verbalizam. Elas se comunicam de uma maneira diferente. Sim, por do normal. sinais. Alguma coisa por sinais. Por exemplo, sinais, a é. Paola ela responde todos os estímulos. A Giovana é que é mais severa. Então é complicado. Agora, uma coisa emocionante, Xandrinha, todos aqui, é a proteção da relação das duas irmãs. Né? A Paola, por ser moderada, não ser severa, ela protege, é um negócio que chega a emocionar. Tudo ela protege a irmã. Ela compra o barulho da irmã. É impressionante como é que tem, mesmo com esse processinho dela, dificuldade, ela tem esse feeling de proteger o tempo todo a Giovana. É muito bacana. Ouvido absoluto? Não. Não, Nenhum deles. Não, nenhuma delas não. Quem era meu pai, o D'Angelo. Ah, é? Mas o seu pai, o pai foi o Miguel Anjo é filho do D'Angelo. Rei dos bailes, junto com pai fazia festa lá com Ed Lincoln e D'Angelo. É de Lincoln. Essa D'Angelo do da lado antiga. é da Você tem antiga. uma ideia, um episódio? Renato Silva. É desse E por aí time. vai. O ABN era muito amigo também do meu pai. E não se viu há mais de 20 anos, 30 anos. Aí eu liguei, ele falou, quem é que está falando aqui no telefone? Eu disse, o ABN. O ABN ficou maluco. Como é que teu pai lembrou da minha voz? Mas não viu meu pai há 30 anos. É músico, né? É músico. É. E, Mário, uma das coisas que a gente vai aprendendo, vai lendo, eu não sou médico, Pô, não. mas a gente vai lendo, aprendendo, é que o autismo ele está muito incluso dentro da genética. Sim. 98% a 99% dos casos, estudos americanos a respeito, ele tem a ver com a genética. Eu tenho um estudo mais ou menos isso, Xandre, em cima disso, em torno de 80% a 98%. E outro detalhe que conspira, no caso assim, por exemplo, eu fui pai velho, fui pai com 50 anos. Um dos fatores também é a fator idade. 80% não tem genética. Na minha família não tem nenhum caso, nem na casa da Ana Paula. Mas eu, por ser pai aos 50 anos, pode ter sido esse o que originou. Se discute também, se discute muito também, Miguel, a alimentação. Sim, a alimentação. Que é um fator. Quer dizer, é verdade. É um fato novo. É uma doença relativamente nova, né? Uma síndrome nova. Né? E que tem que ser muito ainda que aprofundada e pesquisada. No passado era empacotado tudo como retardado e vai. Exatamente isso. Por exemplo, para identificar, as meninas camuflam. É muito mais difícil. O menino é muito mais fácil de identificar se ele é autista. As meninas têm mais dificuldade. Interessante. Em 10, talvez uma seja mulher. Em 10 casos, tudo talvez, mais menino. Normalmente é menino. O seu filho, ele estudou com acompanhante ou sem acompanhante? Sem acompanhante. Sem acompanhante. Conseguimos uma bolsa no Notre Dame, Ipanema. Conseguimos uma bolsa, ele caminhou bem. Aí ficou agora está no Malé Soares. Acabando, um colégio de mais de 100 anos, tradicional também, que tem esse acompanhamento. E abraçaram o meu filho de uma maneira assim, emocionante.
O menino participa de tudo, até de peça de teatro ele participou. Graças a Deus, a evolução dele é fantástica. É uma piscina normal, praticamente. Um exemplo, acabamos de ver aqui uma matéria. Esse menino. Você no normal lá fora, você não vai dizer que ele é autista. Exatamente. Você não consegue dizer que ele é autista. Então, A o única coisa Brando que ele me ligou várias vezes. Ele ficou nervoso. Sim, Aí gravou, perguntou se estava bom. Não deu sorte porque estava escuro. Eu falei, grava de novo. Aí ele gravou de novo. Aí pela terceira vez ficou direitinho. Eu também devo ter algum grau. Não, Você mas não isso sabe, a gente não Eu sabe. acho que eu também sou autista. Porque essa obsessão minha pelo Botafogo, por exemplo. Isso é um negócio. Não é? Há se Depois- comentar. Há de se comentar. Então, eu Em tempo, e o acredito. meu pelo Flamengo. Já que temos 2 rubro-negros aqui e um botafoguense. Me diga uma coisa. E as meninas não estudam, né? Não. Não. Tentamos essa situação. Tentaram. Mas tinha que ter um moderador, um mediador, melhor Mediador, dizendo. famoso Mas, mediador. Xandrinho, não conseguimos. Olha só, você ficou decepcionado de fazer leis tão importantes e ver não sair do papel? Sim. Quer dizer, na realidade, ela saiu. Estudar hoje. Saiu, né? Saiu. Mas decepcionado assim. Porque na época eu precisava muito dessa divulgação, muito. Precisava muito. E continuo precisando, porque eu não estou preocupado comigo. Eu estou preocupado com essas crianças e com os pais. Porque adoece. Sim. O pai adoece, a mãe adoece, o amigo, que é coisa. Adoece o irmão do pai. Enfim, contamina toda uma família. E eu fui, esses meus últimos 15 anos de vida, os últimos 20 anos, me perdoe, de vida, eu estive ao lado do João, que é autista, filho do Luciano. que é o filho do Dr. Luciano Aragão, É. e da Denise Aragão, que são 2 guerreiros, 2 pessoas estudiosas Ele no é grau assunto. moderado? Ele tem financeira... Moderado. Moderado. Ele tem situação financeira definida, mas se preocupa não só com o filho, mas com as crianças que têm o autismo. A situação dele já é diferente, porque ele tem 2 filhos e o outro filho não tem. A grande preocupação, seja desse casal, como a minha, como a da Ana Paula, se nós morremos, quem vai tomar conta dessas crianças? Isso é um problema sério. Exatamente. Os pais delas, infelizmente, já faleceram, os meus também. A minha irmã já faleceu. Agora estou aqui. Então ela é filha única, eu também sou agora. Então é complicado isso. E todo dia, não vou dizer todo dia, mas quase toda semana, de 7 dias, eu penso nisso. Se eu faltar, quem vai ficar com minhas filhas? Somente a Ana Paula, que é essa guerreira que eu já passei para vocês, né? Então é uma preocupação constante e não tem como se livrar disso. Dizer que não se andou com o assunto, não. eu seria Andou um leviano, andou. Mas não Pelo menos tanto. se discute o assunto, coloca-se na mesa para se discutir as necessidades, o acompanhamento psicológico dos pais, que tem que ter. Quem é que dá esse acompanhamento? Ninguém. Porque, veja só, a gente fala aqui, por exemplo, eu me lembro, quando a gente andava lá, eu tive o prazer de assessorar um amigo lá em Nova Iguaçu, e além de ser amigo de você há tanto tempo, desde 92, lá vai tempo, hein? Que eu me lembro que uma pessoa falou que tinha que manter o filho acorrentado, gente. Que absurdo. Acorrentado. Era uma pessoa pobre. Você lembra disso? Eu mesmo tive. Você foi ver isso? Você né, sempre me ajudou, sempre andamos, porque temos os mesmos Eu me lembro objetivos, disso. que se preocupar com o próximo. E nessa andança nossa, como vereador candidato ainda, da última vez que fui vereador lá na cidade, conheci uma criança autista severo, que estava amarrado, e a mãe preocupada. Eu falei, não, pode liberá-lo, não há problema. Sabe o que ele queria fazer? Só me abraçar. E isso me emocionou profundamente. Isso mexeu comigo profundamente. Porque quando você chega em casa, está tudo tranquilo com seus filhos, tem lá todas as condições que são necessárias para eles, tudo. E essa mãe, cara, que ganha um salário mínimo, que já tem um local com uma renda per capita baixíssima. Você anda em Nova Iguaçu, você vai ao centro, a renda per capita é lá em cima. Você sai para os bairros, vai à miséria. É verdade. Então, esse é o choque que você tem. E é o choque a nível de Brasil também. Você tem isso. Então, lutamos muito para que o mínimo com o mandato a gente conseguisse. E conseguimos. Essas 4 leis estão lá, ninguém tira, é da população. E isso agora precisamos fiscalizar e botar elas para ficar no pleno vapor. Porque a gente vê, desculpe. Não, de forma alguma. A gente vê, por exemplo, a questão de surdo, né? Eu dei aula num colégio, até do ex-prefeito lá de Nova Iguaçu. Nosso Aloysio Gama. Nosso Aloysio Gama. Professor Ele Aloysio tem Gama. vários colégios, e um deles não era em Bom Sucesso. E eu olhava assim, comecei a dar aula uns
primeira semana eu estou vendo uma garota sentada do lado da outra e a outra escrevendo. Eu falei, que negócio é esse? Eu fui ver, ela era surda. E a outra escrevia para ela tudo que estava dizendo. Fantástico. E ela tirava a menor nota da quem escrevia, porque ela só era surda. Entendi. Entendeu? Então ela estava lá, quer dizer, aquela menina que estava do lado dela é esse que você precisa para o seu filho ou para outro autista. Ô, Mário, Miguel, a conscientização é tudo. Tudo. Quando eu era vereador, tinha um amigo, é meu amigo até hoje, o Toninho da Padaria, e ele vereador junto comigo e tudo, ele falou, poxa, André, você se interessa por essa causa, né? Eu falei, muito. Ele falou, rapaz, pior que você tem razão, temos que fazer alguma coisa. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, Toninho, pode ter certeza de uma coisa, assim que você conseguir chegar no Estado, eu vou com certeza pegar essa bandeira a nível de Estado. Bacana. Porque se você não conseguisse a nível de município, por que não a nível de município? Porque o Estado tem uma máquina muito maior. O Estado tem um poder financeiro para resolver essa Mais questão recurso, de né? Fazer. Claro. Que você não faça os 12 centros, mas que faça por excelência. Um centro, você já vai ajudar muita gente, Muita Mário. gente. Muita gente. E eu tenho recebido, ele falou, rapaz, você falou, o Toninho da Padaria me falou, você falou e você cumpriu. Não se trata de cumprir, se trata de você olhar para o próximo. Você não pode só pensar em vaidades, você tem que ver como é que a sociedade está se comportando. E naquele momento a sociedade se comportava, eu já atento ao número altíssimo de crianças autistas, escondendo, não querendo dizer que o filho é... Você sabe que tinha membros da nossa campanha que tinha um filho autista e não tocava no assunto. Por quê? Porque ele não quer? Não. Por insegurança, por não ter proteção, por não ter a devida acolhida. Tem um detalhe importante, Mário, Pois não. perdão. Eu tô aqui à vontade. Conscientização, eu acho muito importante esse tema. Nós estamos A aqui... minha filha, quando entra em crise, a Giovana, os gritos são ensurdecedores. Nós moramos no 7º andar. No primeiro andar você escuta os gritos. E tem pessoas que moram nesse prédio ainda, que vão lá para o livro para reclamar. Falta conscientização. Vou jogar pela janela? Não. Vou Jamais, acorrentar, vou amordaçar? Jamais. Então, a conscientização, um tema que você abordou muito bem, Xandrinho, isso é um absurdo. E, pô, você está falando em Nova Iguaçu, mora em Copacabana, poderia ter, a princípio, um nível melhor? Besteira. Pode ser em Nova Iguaçu, Mega. O comportamento é o mesmo. A falta de conscientização machuca muito os pais. Ô, Miguel, e as pessoas hoje só olham isso, Mário, porque dá o tchan. Parece que virou aquilo que eu falei no início aqui, é modismo. Virou moda. Nossa! Mas isso é um perigo, sabia? Pois é. De repente você entra no outro A negócio, sai essência, da o lá moda. embaixo, o que fazer bem para essas crianças é que tem que ser visto de verdade. Bom, nós estamos aqui no Pode Sim, através da TV Carioca da Gema, a primeira TV cast do Brasil, e você se inscreve lá, lembrando que o nosso YouTube não está participando hoje, porque está cumprindo uma importante missão, e na próxima quarta-feira ele estará conosco. Voltando aqui ao nosso assunto, me diga uma coisa, ô Miguel, como é que foi você ter 3 filhos? Como é que passou isso? Até porque, como disse o Alexandre, o Sandrinho, tem gente que esconde, tem vergonha, né? Como é que você e a sua esposa, como é que vocês encararam isso? Porque é uma pedreira. É uma pedreira. Não é mas... só porque você tem um filho autista, é porque o mundo não está contra, em certo ponto. Eu, graças a Deus, Mário e Xandrinho, eu tenho um amor infinito pelos meus filhos. Todo mundo sabe disso, quem me conhece. Claro. Né? E o grupo, aproveitando aqui o ensejo, o Turf na Veia, foi criado da seguinte forma. Eu sempre fui apaixonado pelo Turf. E tinha as pessoas que ligavam para saber das minhas dicas. Pô, Miguel acerta muito. Aqui. A Ana Paula, mãe dos meus filhos, Miguel, por que você não cria um grupo Turf na Veia e promove assinantes e tal, as pessoas pagam uma assinatura e tal. Começou nisso. Então, o amor que eu tenho, tudo em prol dos meus filhos. Qualquer arrecadação que se faça, para a terapia deles, porque é tudo muito difícil. Então, agora, o Luidinho nasceu tal, a Ana Paula, por ser filha única, não queria ser filha única. Vamos tentar. Quando tentou, vieram as gêmeas. Aí, são gêmeas? São gêmeas. Então, aí a coisa complicou pra gente, né? Um já era complicado, mas eu, inclusive, eu não sabia, não consegui identificar nunca que o Luigi era autista. Quem identificou foi ela. O mais velho é que é leve, grau leve. Entendeu, Xandrinho? Eu não identifiquei. Ana Paula, Miguel, aí começamos a estudar, são atos repetidos, não olhar, desviar a atenção. Aí a gente já começou a aprender como é que se tratar. Quando vieram as meninas, foi mais fácil identificar. Mas é uma luta diária. Porque no menino era diferente, né? Ele foi falar com 4 anos.
E, Mário, é importante, Miguel, as pessoas, isso eu me sinto recompensado, Deus. Eles participam comigo, quando acontece descobrir que o filho é autista, vem conversar comigo. Sim. Isso, quem me conhece, principalmente, Nova Iguaçu, a última ida minha a Nova Iguaçu, inclusive o Anderson, um garoto, gente muito boa, trabalhador, começou como guardador de carro, agora trabalha numa outra posição bem melhor, nada que fique rico, mas tem lá o seu reconhecimento pela sua capacidade. Virou para mim, eu da última vez que fui, tive com ele, peguei uma caixinha de bombom, dei para ele levar para o garoto, e ele ficou todo feliz, ele sempre me ajudou politicamente. E ele me falou agora, Alexandrinho, descobri uma coisa que eu estou encarando agora, eu e minha esposa, de um lado positivo, vou encarar isso de frente. Meu filho é autista. Então é assim, e a primeira pancada, ela mexe com toda a estrutura familiar, volto a te dizer. Não tem jeito. Mexe pesado. Você é discriminado. O que você falou dos seus filhos, com o João lá, é a mesma coisa, só que a mim não me incomoda absolutamente nada e nunca escutei, porque por posição da coisa. Mas o próprio Luciano, ele conseguiu filtrar que o barulho não vaze. Quer dizer, tudo isso tem que se adequar à necessidade do filho. Outro detalhe, Alexandrinho, desculpa me cortar. Você está na rua, se tem um comportamento diferenciado, elas gritam. Pô, não dá educação a essa criança? Pois é, verdade. É uma barbaridade. Verdade. Entendeu? E pessoas mais idosas, não tem noção de nada. Não. Pô, chama atenção na sua filha, não sei o quê. Minha filha fazer o quê? Elas são autistas. Mas isso aí é o Entendeu? reflexo. Mas isso aí, Mário, é o reflexo de não divulgar. Sim. E o que acontece? Há poucos dias teve um espancamento lá no recreio, em escola. Então, pois é. Então, esse é o preço que a gente vai pagar por não divulgar exatamente qual é o comportamento de uma criança autista. Infelizmente, a máquina que trabalha na mídia, vamos dizer assim, e hoje nós temos uma série de canais de mídia, Sim. ela vive do dia, ela não dá sequência. Por exemplo, hoje está em voga, e não poderia deixar de ser, a catástrofe, a tragédia no Rio Grande do Sul. Então, enquanto aquilo estiver dando ibope, vamos dizer assim, aquilo vai funcionar. Eles vão explorar. Porque já diminuiu o número de voluntários, até porque as indústrias começaram a trabalhar, e os caras têm que trabalhar. Lógico. A obrigação é do Estado e do governo federal. Claro, e dos municípios, claro. E dos municípios. Aqueles que podem. Não claro. adianta botar Né? o repórter de preto, de luto, que isso aí é papagaiada, não vai resolver o problema. É o mesmo caso. E quem vai restabelecer a casa de novo, seus pertences? Perderam casa, gente. Não é 5 mil reais que você vai conseguir. Não, 5 mil reais é para enganar. Isso aí vai discutir. É outra área. É outra coisa. Agora, com relação voltando ao assunto, então o problema maior, e o Xandrinho viveu isso lá bem quando estava, é o problema discriminatório dos outros, né? Muito. O olhar deles é sempre punitivo, é sempre... Mesmo? Não quer contato. Ele não quer que o seu... Outro dia eu estava na praça com as minhas filhas, a menina arrancou a menina, brincando, tirou, sai de perto delas. Ué? Eu juro por Deus, não falo meus filhos vivos. Eu chorei copiosamente. Estavam brincando, elas sentiram que tiraram, sai daqui, essas meninas, achando que elas podiam contaminar, que fosse alguma lepra. É um negócio assim tão nocivo, tão repugnante. Só quem é pai, desculpe a minha emoção, só quem é mãe sofre isso. Essa rejeição, entendeu? É um absurdo isso. A gente está hoje no Rio de Janeiro, né, capital cultural, e tem esse tipo de discriminação. E vou te falar, uma criança autista, ela é extremamente também carinhosa. Muito. Só que tem que partir dela. Esses comportamentos que tem que ser esclarecido. Você não pode chegar, você pegar uma criança autista e vir abraçá-la. Ela não gosta. Mas você, quando se posiciona perto dela, deixando ela se movimentar, ela mesmo vem ao seu encontro, ela sentindo o seu carinho, ela vai te abraçar. Isso acontece. É engraçado que hoje eu estava vendo no TikTok. Gosta do TikTok, de Noel? TikTok é bom, né? Tem coisa feinha, mas tem coisa boa. Verdade. Então, o cidadão estava contando uma história que a pessoa tinha um Doberman. E esse Doberman é um cachorro que morde. Quando ele quer, fecha a boca. Morde bem. Bem. E ele mordeu a mão do dono, que a mão ficou pendurada, ele mordeu. Meu Deus. E a dona foi dar um beijo nele, não se beija cachorro, né? Não. E o cachorro destruiu o rosto dela. Aí queriam matar o cachorro.
né? Mas aí alguém pegou o cachorro e levou para casa dele, o cachorro tá lá, morreu quando tinha que morrer. E essa pessoa estava explicando que cachorro é animal irracional e gente é gente. Sim. Ou seja, você não pode tratar cachorro como gente. Lógico. Por quê? Porque o cachorro ele vive em matilha. Ele é sim ou não com ele. Então, transportando para essa questão, o ser humano tem mania de esconder certas coisas. O cara morreu de câncer, você não diz que o cara morreu de câncer. Por quê? Câncer não pega, gente. É verdade. Aquela doença. Você reparou isso? É verdade. E o caso aí do Romário, por exemplo, que a filha dele é Síndrome de Down. síndrome de Down. Ele já botou logo, até porque ele estava na mídia, ele já saiu botando e assumiu e tal. Tem que assumir, o pai da garota tem que assumir. E diminuiu o processo discriminatório, né? Sim. No seu caso, você tem 3. 3. Aí o idiota lá de baixo que tá barulho. Vai pro livro e aponta que não está aguentando os gritos ensurdecedores da Giovana. Só vai ser salvo se tiver alguém que goste de turf, né? E vai querer Vai quebrar o galho. bosta. Aí ele vai se conscientizar que tem que dar atenção. É brincadeira. Não, e o vizinho é importante até para ajudar, mas você Mário, tem uns caras chatos. O né? próprio prédio repudiou a atitude dela. O vizinho. O prédio. Sim, repudiou. Lógico. Sim. Hoje ela é Parabéns praticamente. pra eles. Não, sim, Parabéns. o Xandrinho. Foram solidárias a Ana Paula, né? Eu me separei dela depois de 12 anos, mas mesmo assim tenho uma convivência super bacana com ela. Eu canso de idolatrar ela e reverenciar o tratamento dela. Você abriu o programa? Sempre, Isso. saúdo ela, sempre vou saudar, porque ela realmente é uma grande mulher. É isso aí. Bom, agora é o seguinte, você falou numa coisa, e isso é importante, a gente vai aqui filosofar um pouco. Pô, não. Você não tem pai, não tem mãe, a sua esposa não tem, Ela. e tem 3 filhos que não se governam, né? Não, de maneira Não se alguma. governam. O Luigi é uma esperança. Uma esperança. Luigi. Como é que faz isso? Aí que é complicado. Como é que se faz Que isso? reside o grande É problema. o famoso relativamente capaz, né? Não, onde é que está o Estado aí? Relativamente, para o mais velho. Não, pelo eu menos. estou falando que o Estado, é o seguinte, o Estado teria que ter Ô, uma Mário, eu costumo política dizer, de apoio. eu costumo dizer o seguinte: tem a mãe, que é o governo federal, ou o pai, como se queira, o pai, a mãe é o Estado, e o irmão é o município. Tem que vir assim. Se não tiver uma convivência harmônica ali e preocupado com a sociedade de verdade, fica difícil. Fica difícil. Porque você não E o tem... Miguel, eu vou te falar, você já tem um, muda a 3 vida totalmente. Você ter 3, cara, você é um guerreiro, viu? Obrigado. Você não Você é um consegue... guerreiro e te digo mais. Esse é o motivo da gente continuar a luta. Sim. Temos que continuar essa Tudo luta. que faço é em prol dos 3. Temos que Agora- continuar essa luta. Pergunta para você. Você tem 4 leis. Uma delas importantíssima, que são os centros de atendimento. Você botar um aqui no Rio, outro na Baixada, outro não sei aonde. 12, pelo estado todo. Sim. Primeiro que você vai diminuir o Itaboraí, Itapiruna. pessoal sai daqui para Angra. lá, daqui lá. Então você bota 12, né? Como bota um centro de imagem aqui, outro centro de imagem lá. Como é que se faz para que essas leis, qual é o caminho para que essas leis entrem realmente em funcionamento, que funcionem? Basta o governador do estado, que já tivemos tivemos o seu Cabral, depois Pezão. o seu Pezão, E agora o agora Cláudio. o Castro, Cláudio Castro, que na época das leis era chefe de gabinete. Então ele viu a nossa luta. Você viu a minha luta lá. Enquanto coisas aconteciam na Assembleia, coisas Um aconteciam. parênteses. Aliás, esse governador tem um problema na fala. É verdade. Que é extremamente discriminado. Extremamente. Ainda tem gente que briga, porque ele gagueja. Verdade. Ele deveria olhar para isso E também. é um belo cantor, hein? Pois é, o Nelson Gonçalves era gago e cantava muito bem. Então você vê. Então ele consegue. Eu não me lembro, não, do tempo do Miguel. Naquela mesa, hein? Naquela mesa, hein? Eu tenho certeza que você se lembra. Então isso, Mário. Então, vontade. Política é vontade. É um governador chamar o seu secretário de saúde, chamar o secretário de fazenda e falar, olha, eu quero uma criação dos centros de diagnóstico e tratamento. Eu quero. Qual é o material que precisa? O quê? Humano, qual é? Vai gerar emprego. Material, Médico, com certeza, atendente, tem tudo isso, tem enfermeiro, tudo dentro do Estado, um monte de mano. coisa. Já tem tudo isso. dentro do Estado. Tem tudo isso. Um dos maiores fornecedores
pré-fabricados no estado, que é de Barra do Piraí, se eu não me engano, ele tem um filho autista. Eu não consegui, à época, um apoio para que a causa fosse realmente divulgada. Então, volto a te falar. Primeiro, tem que pegar pesado. Pesado mesmo no sentido de divulgação, para acabar com a discriminação. 2, vontade política. Vontade política de quem tem o poder. Quem tem o poder está constituído. Quem é o que está constituído? O governador do estado. E também botar para escanteio certas vaidades. Com certeza. Tipo assim, eu sou fulano, eu que fiz, o que acontece, tem que todo mundo se unir em torno de. Você me conhece muito bem. Você sabe o que eu estou falando. Sim. Ter a lei federal dizendo que fulano tem todo o direito a isso, aquilo, não vai adiantar nada. Direito aonde você vai buscar? Tem que ter realmente o centro, Exatamente. o centro funcionando. Não adianta você ter uma lei federal que diga que abrange, Não existe. Porque, não vou citar nome aqui, porque eu vi uma pessoa participar de várias coisas, mas não resolveu o problema. Não resolveu o problema, né? Não adianta. Ô, Mário, eu queria, sinceramente, até filmasse o que é um dia a dia de... Como é que é o que é um dia a dia? Como é que é? Conta As pra minhas gente. filhas agora estão no processo de menstruação. Imagina Elas que têm é uma quantos novidade. anos? Quantos anos? Tem 14 anos. Imagino. Você imagina esse processo, porque o quanto é difícil. A Giovana é a menorzinha, né? De 14 anos, ela é mais... Agora, a Paola já está com corpo de moça. Então, E é um perigo isso, sabia? a tal vacina, a gente vai procurar, não sei o quê, para retardar, é sempre complicado. Então, é tudo muito complicado. O dia a dia, por exemplo, a Giovana e a Paola acordam invariavelmente 3 ou 4 da manhã. Começa Aí- a vida da Ana Paula 3, 4 da manhã. Ela não A dorme. sua Aí esposa acorda, acabou. querem brincar. Querem brincar. Querem brincar. Querem fazer a atividade dela. Então você tem que ter todo um atendimento, um acompanhamento. Você está sonado, você pede um dia de sono, é ruim. Você imagina uma sequência de noites e noites interrompidas. Na realidade, ela não adianta botar ela tem que cu- ter a sintonia das filhas. Não E adianta aí botar já mudou. E não adianta botar cuidadora, né? Detalhe. Não, Detalhe. Ela... a mãe não vai querer. Não isso. vai. A mãe de verdadeira Não, não cuidadora quer que Você tem uma ajude. ideia. Vai chegar Uma mais situação que eu tenho que falar, a minha esposa é diabética. Ih, Ela chegou a ter 400 de açúcar. que emocional. aumentou, é emocional. A carga emocional é muito grande. Ela teve um piripaque aí, problema de visão e tudo. Você imagina só. Né? Então, graças a Deus, está baixando lá as taxas. Então, mas é o dia a dia que conspira bastante isso. Começa às 4 da manhã. E dificilmente. Não, Miguel, de novo, a mesma rotina que você já conhece. Então, é massacrante. É desumano sob todos os aspectos. Aí, dá banho, ela tem que dar banho. Isso é o quê? É tudo muito difícil. E ela parou a vida dela em função dos Vive três. em função das Em função dos três. Dos três. Você vai, Mário, de 0 a 100. Você vai de 0 a 100. Eu conheço criança autista, você conheceu, tenor. Sim. Que na nossa Verdade. audiência pública na Assembleia Legislativa aqui do Rio, ele foi lá e é um espetáculo. É um espetáculo. Então você vai de 0 a 100. Então esse é o X da questão. É o que você está falando. Sim. A sua esposa mudou totalmente a vida dela. Parou a Ela vida. tem que se dedicar Integralmente às crianças. E eu tenho uma mãe que fez um depoimento para mim, Integralmente. seu Sandrinho, meu filho foi crescendo. Ele hoje tem 18 anos. Eu não tenho a experiência como lidar com ele com 18. Que é o que você está falando aqui com relação às suas filhas. Porque uma coisa é você lidar com uma criança com 2 anos, 3, 5. E quando ele começa a fazer os 18 anos, 15 anos, 17, o que desperta nele? Você não sabe. Não, porque dizem, não sei, eu não sou médico, que, por exemplo, como é o caso da filha do Romário, eles têm uma sexualidade muito forte. Né? Isso é um perigo também. Muito. Né? Isso que é Perigo. Muito. E elas mesmas, as meninas, elas por ter isso, levam as mãozinhas na parte íntima. A gente tem que estar coibindo. Você não faz isso, tira a mão daqui. É o tempo todo isso. E o menino já está nesse processo. Também. Ele tem 15 anos. Sim. Já está cheio de energia. Sim. Entendeu? Então é complicado. Porque é acelerado mesmo. Muito acelerado. E todo o processo é acelerado. Todo o processo. E você, desculpe, Mário, Não, em relação ao Luigi, você ter uma iniciação sexual dele é muito difícil. Tem que ter muito cuidado. Como é que você vai fazer? Como é que você vai... É muito complicado. Eu verso muito com a Ana Paula. Ana Paula, o menino já está subindo pelas paredes.
15 anos 15 já começa. anos, e hoje em dia nós somos no tempo da revistinha. Agora não tem. Carlos Zéfaro, né? Hoje em dia a internet está tudo aqui dentro. Você abre o celular, Só tem todo abrir dia. é tudo. Tem tudo, de todas as maneiras, de todas as formas. E vai no colégio, tu não viu não, Luiz? Não bate o papo com o outro. Ó, já vi isso aqui, abre aqui, não sei o que, sabe tudo. Então é outro problema que a gente tem que conviver. A internet veio para ajudar, mas também veio para piorar. Muitas Como é que coisas, pode? é. É terrível também. Por exemplo, quando nós temos, por exemplo, a questão de que eu tive a minha mãe com síndrome, não é o nome? Esse que pega os velhinhos, tá falando. Alzheimer. Alzheimer. O alemão. É o alemão perigoso. Tive a minha sogra com Alzheimer também, Complicado. mas minha mãe durou muito tempo. Então, eu me lembro que que tinham cuidadoras. Existem até situações de você tem um grupo de apoio para ensinar você como lidar com um pouquinho de estramela tudo, você sabe disso. É uma confusão danada. Mas o Alzheimer é sua falência mental. Sim, mas Pode ser momentâneo ou contínua. É complicado. Perfeito? É complicado. Mas o autismo não, ele é Mas diferente. eu digo o seguinte, ter uma situação de você criar grupos de apoio para conversar com o pai. Porque tem hora que mesmo sendo filho deve irritar, Muito. né? Tem, O cara perde a paciência porque não Por tem exemplo, jeito. Hoje os jogos de internet, isso é uma praga. Isso é um câncer. Sim. Eles ficam o tempo todo naquele joguinho. Você tirar aquela criança dali, cara, vamos à praia. Vamos ver um jogo de futebol, vamos ver. Ele quer ficar o tempo. Se deixar, fica 24 horas ali dentro. Eu vou te falar, amigo, eu já estou assustado com esse negócio de apostar aí, como é que é o nome aí? Site de aposta. Olha, meu amigo, você Direto. pode... Pare um minutinho e observe. Virou uma febre. O país não tem jogo, mas tem jogo. Pois você é. tá entendendo? Esse é um negócio detalhe interessante. terrível. Isso. Virou uma febre assim. Tudo. E como é que é, por exemplo, o seu menino tem 15 anos, ele é Flamengo igual você? Ele é Flamengo, infelizmente não é como eu. É como tu amigo, ele é mais Mas moderado. ele vê o jogo? O time dele, sabe qual é o time dele que ele mais gosta? Wolverhampton. Não sei porque ele escolheu um time da Inglaterra. O Wolverhampton, eu gosto do Wolverhampton. Ele gosta. Ele sabe tudo sobre. Camisa amarela e preta. Ele sabe tudo do campeonato da Premier League, tudo do campeonato europeu, da Champions League, tudo, ele sabe. Perguntar ao jogador do Real Madrid, sabe tudo. Do Flamengo, ele vê, gosta, mas não é como o Wolverhampton. Ele falou, cara, foi uma decepção. Teu avô era Flamengo, eu sou Flamengo. Não, eu também sou Flamengo. Não é nada, você é Wolverhampton. Ele sabe de tudo do Wolverhampton. Onde joga o João Gomes, João jogou Gomes, no Flamengo. que agora ele falou que você vai ser vendido. Só falta ele torcer jogou pro Crystal muito. Palace, hein? O Crystal Palace eu assisti abrindo aqui o parente, eu assisti um jogo do Crystal Palace. Para lá começar no a ser um campo bom dele. botafoguense, é só começar pelo Crystal Palace. Sabe bem que Ele eu vai assisti? acabar aqui no Botafogo. Eu assisti lá em Londres, é um estádio lá diria um poeta, os Arrabaldes de Londres, estádio pequeno, e assisti lá, inclusive paguei de sabor de o cara dizendo na porta que o ingresso era Hoje não falso, tem o jogo né? da final, Atalanta aí, né? Hoje? Hoje, pela hora já está acabando. Atalanta e... Que time alemão, né? Bayer Leverkusen, Leverkusen. o jogo é em Dublin, na capital bailã. Perfeito. Bom, voltando aqui ao nosso assunto, você sente-se decepcionado depois de tanta luta, 4 leis? Eu me lembro que fala com fulano, eu me lembro que acho que o Domingos Brazão era o presidente da Comissão de Justiça, aprovou, aí fala com fulano, fala com Beltrano, e você faz um trabalho no ouvido de cada deputado pedindo por voto, não sei o que, acabou aprovando. Ainda teve outro que foi sancionado, outro que foi vetado, quebraram o veto. No final você se sente compensado ou decepcionado? Não, eu me sinto compensado, porque alguém tinha que iniciar essa luta. Não que eu tenha iniciado, mas eu fiz a minha parte como parlamentar. E agradeço muito à Comissão de Justiça e ao Domingos Brazão, que me ajudou muito, botando em pauta. Você sabe como é que funciona uma meio lei. enrolado o negócio. Você sabe como é que funciona. Se não entrar na pauta... Não vota. Eu me lembro, eu não vou citar aqui por uma questão... Questão ética. Bota na gaveta e fica lá. Eu tinha um projeto, e que virou lei, que é o do desfibrilador, não sei se você está lembrado. Cadê o desfibrilador? Também não botaram. Virou lei. Hoje tem. É lei. Estação de trem, Tem, metrô, barca, tudo é nosso, de nossa autoria, da nossa equipe. Me lembro direitinho que a primeira vez, um belo de um deputado lá, aos 45 do segundo tempo, ele entrou pedindo uma emenda. E toda emenda que entra no plenário, o presidente é obrigado a retirar de pauta para que seja apreciada, etc, etc. E dessa última vez eu falei, cara,
em nome de Jesus, não me Não bota atrapalha, emenda, não. não. Não bota emenda, não, porque o povão precisa. Você sabe por que foi esse projeto, Miguel? Não. E virou lei? Pois Porque eu vi um milionário morrer porque não tinha um desfibrilador. Brincadeira. Aí cá com meus botões. Essa massa todo que passa aqui todo dia na Praça Mauá, aqui, nas barcas, nos Central do trens, Brasil. Central do Brasil. Você acha que eles não têm estresse? Você acha que como é que é para comprar o alimento, etc, etc. Então eu falei, por que não? E foi assim que nasceu essa, porque eu vi. Essa pessoa tinha um barco de última geração, casa maravilhosa, tinha tudo na vida, mas não teve um desfibrilador na hora que ele mais precisou na vida. Aliás, recentemente, agora ontem, um avião da companhia, quem não sabe, a Singapore Airlines é uma das melhores companhias do mundo em atendimento. Ela corre de... Ela, a Suíça e outra. E o avião caiu num vácuo, 30 pessoas machucadas, se não estou equivocado. porque não estava amarrado, Amarrados. infelizmente. E morreu um. Tem um senhor inglês, não sei se o avião tem um aparelho, não sei. Sim. Sei que você tem que tomar cuidado. Então, você se sente compensado, assim? Sim, sim, não só por mim, por várias pessoas que tiveram. Você é uma que esteve nessa luta juntos. Você viu como é que se fazia lá? Várias pessoas, e é um início para que essas crianças obtenham o que é direito delas. Né? O Que é problema direito também, delas. o Miguel, é o seguinte. Eu me lembrei agora de uma moça, uma senhora, torcedora do Palmeiras, que o filho era cego, né? Ela leva o filho pro jogo e narra o jogo pro filho. Senta do lado e narra o jogo do filho. Aquilo foi um boom. Você me já lembro. apareceu, já sumiu da mídia. Sim. Então, a mídia, ela vai e volta, vai e volta. O autismo, como disse o Sandrinho, tá na moda. Tem torcida, tem não sei o quê. Mas medida prática, você viu alguma? Nenhuma. Muito pouco. Nenhuma, né? Eu volto a relatar, não tem necessidade O de... contra é maior do que o a favor. Muito mal. Eu já falei de novo isso. A Ana Paula era muito mais atenta a essa movimentação do time, me citou o Xandrinho. Apareceu uma pessoa interessada na nossa causa. Estou lhe falando isso de coração, de pura verdade, isso, entendeu? Não o conheci, Eu estou tendo agradeço o prazer a de ela, por conhecer favor, hoje, estou lhe prazer falando a todo pura meu. verdade. Então, quando a gente vê pessoas assim, interessadas com uma causa que é, nós que somos pais de autistas, sabemos quanto somos discriminados, como não temos atenção devida, quando a gente vê uma pessoa empunhar essa bandeira, pô, te agradeço demais a você, Nada, que em nome nosso de todos dever, os pais, como cidadão, é nosso porque dever. é complicado, é uma E- total falta de assistência. E se o Mário me permite um gancho na pergunta que você fez, o que adianta estarmos aqui Discutido o assunto. discutindo o assunto se a gente não tem uma boa técnica por trás, Perfeito. um bom som, uma boa plataforma para você divulgar? Nada. Então não adianta ter cinema para autista, não adianta ter recreação para autista, se você não tem o diagnóstico e o tratamento básico. Tem que ter o tratamento para que essa criança consiga relativamente melhorar a sua Com performance, certeza. ela consiga mostrar ao que ela veio a essa vida. Mas se você não tem embaixo, não adianta você ter um edifício lindo com uma sustentação pífia. O que você disse aí me dá um gancho para uma pergunta. É melhor conviver controlado ou isolar? Controlado, isolar nunca. Isolar nunca. Nunca. Nós temos que encarar eles. Conviver, não, eu digo o seguinte, tem um parque, você leva as crianças para brincar, agora não, né? Agora, leva com a menina de 14, o menino tem 15, né? Mas as meninas têm 14 anos, Mário. Mas não tem, Mas tem idade mental de 5, 7 então anos. pode ir para brincar. Elas vão para o parquinho como se tivesse 7 anos. Elas caem no pula-pula, no balanço. Tem uma pessoa, ela quer tirar no balanço, ela acha que o balanço é dela. Esse Aí começa o problema. Você Entendeu? já tem que imediatamente identificar, avisar que ela é uma criança explicar ao autista. pai, você me desculpe. Então, tem pais que percebem, tem esse feeling. Tem pais que não percebem. E fica Ou não zangado. querem perceber, Brigas, né? eles querem brigas. Ou não querem perceber. Mal educado, sua filha, não sei o quê. Tá bom, doutor. Aí tem que tentar explicar. Então, o que a gente procura fazer? Não é bem isolar, Mário, mas procurar um horário que vai... Pouca gente. Pouca gente. Quer dizer, eu resido em Copacabana, vou lá no bairro Peixoto, que tem uma pracinha. A pracinha, eu conheço. Legal. E elas adoram, todas as duas adoram o tal do pula-pula. Só que elas cresceram demais. Então tem uma pessoa que deixa ela ficar no pula-pula, porque são pesadas, então, enfim. Então tudo isso tem que ter muito feeling para fazer isso. Tem que ter muito. Então, quando a pracinha está cheia, eu não levo, porque vai ter problema. E aquela pracinha está sempre cheia. Sempre cheia. Passei Sempre muito cheia. lá. Porque Aquela do bombeiro elas não querem mais. Não Ah, não curtem querem? mais. Não querem. O Parque Peter Pan, lá que tem perto da pracinha, também não querem mais. Já que não estão. A pracinha que elas curtem é a pracinha do bairro Peixoto.
TV, elas vezes? Eu vejo, eu não consigo ficar uma semana sem estar com elas. Não, eu digo, elas assistem televisão e jogo eletrônico. O Luigi, que não tem jeito. aficionado nisso, elas têm o tablet. As duas têm tablet, convivem com, entendeu? Sim. Todas as duas. A Paola está o dia O inteiro com o Luiz tablet. quebrando, ele vai com mais intensidade alcançando as metas, não é Com isso? certeza, Com mais com intensidade. É isso as que eu meninas é que é queria mais te complicado. perguntar. O Luigi é brando. Sim. Quer dizer, dizem que o Messi é brandíssimo, Sim, né? sim, Brandíssimo, sim. né? Às vezes a gente sente que ele tem umas coisas que a tendência dele é melhorar mais ainda, Eu né? acredito que sim, entendeu? Não é por ser meu filho, ele é muito inteligente, muito, extremamente inteligente. Agora, o que é a parte nociva são os jogos, esse tal eletrônico. Então, a gente tem que coibir, determinar horas para ele usar, senão, se deixar, ele fica o dia inteiro. Por exemplo, eu pego ele sexta-feira, fica sexta, sábado, domingo, boto ele no colégio na segunda-feira. As meninas, uma vez por semana, porque por mim elas ficariam sempre, mas não tem como, vou dar banho nelas, não tem como dar banho. Elas são meninas, entendeu? Então, tá essa parte delicada. E elas não conseguem conviver fora da casa delas, entendeu? O habitat delas para elas é sagrado. Então, quando vão lá para minha casa, elas ficam 2, 3 horas, no máximo estourando 4 horas. A Giovana pega o sapatinho e aponta assim para a porta. Quero ir embora. É o sinalização. Ela pega o sapatinho dela, aponta assim. Quero ir embora. Quero ir embora. Entendeu? Então, a Paola não. A Paola, se deixar, fica o dia inteiro comigo. Já a Giovana dá o tempo dela, acabou. Quer ir embora. A Giovana é mais severa, agressiva. É mais agressiva. né? agressiva. Então, meu braço agora que melhorou, tá todo marcado, tudo mordido. Já diagnosticado, com diagnóstico fechado. Fechado. Todas as 3. Mas toma um remédio, né? Toma um remédio, diariamente. Tem que conviver com os remédios. E Aí não são baratos. Uma pergunta que não quer calar. São caros? São caros. O governo não podia dar um remédio? Não dão. Mário, no início Não, eu eu coloquei... tô perguntando porque, por exemplo, o governo dá, vou até dizer o nome, dá de graça Olha, o losartana potássico que custa R$5. Na Barra da Tijuca. Mas não dá o Forxiga? Na Barra da Tijuca tem uma clínica Priority. Nada contra, bato palmas, excelência, doutor Caio. É uma das maiores celebridades em autismo no Brasil. E no Priority você tem tudo, até roda de capoeira. É atividade direto, que é o que tem. A intensidade dessas crianças é um negócio assim que você fica impressionado com a atividade. Agora, essas crianças, eu pergunto, quem tem condição de pagar uma Priority? Nem todo mundo. Com certeza. Então, se você pega 2.000 pessoas, talvez 2, 5 tenham condições de pagar. Esse é o problema. Bom, nós estamos na TV Carioca da Gema, a primeira TV Cast do Brasil, com o podcast Pode Sim, que é feito todas as quartas-feiras, 18 horas. O meu primo lá, é primo também, o Rio Tabirria. O Leandro, estou com o Leandro na cabeça. Miguel, me diga uma coisa. Como é que se procura o diagnóstico? Como é que você... porque há uma dificuldade, né? Você vê que o doutor Caio, mas é o fulano ali. Como é que se procura o diagnóstico? Aonde procurar e o que procurar? Você vê bem, como eu te falei, dos meninos você identifica com mais facilidade. Das meninas elas camuflam. É muito mais difícil você identificar. É mesmo? É muito mais difícil. Os meninos, por exemplo, são atos repetitivos. O autista repete a mesma coisa, sempre teve. Né? O olhar, ela não encara, desvia o olhar. Então, hoje a gente sabe disso. Né? Quando do Luigi, Maria de primeira viagem, a gente não sabia disso. Quem identificou foi a Ana Paula, sempre a Ana Paula. Miguel, o Luigi tem alguma coisa. E dificuldade de falar. Ele só foi falar depois, pegou uma fonoaudióloga fantástica. Eu me lembro quando ele proferiu a primeira palavra, ele falou pai. Eu chorei copiosamente, né? Abraçado com a fonoaudióloga. Né? Porque quando identificou, nós fomos numa médica especialista, na época eu tinha condições de levá-la, foi ali no Jardim Botânico, era uma sumidade da matéria. Um tatame, Luigi. Aí chegou, fez várias atividades e ele não respondeu nenhuma. Só, calma, o filhinho de vocês é autista. Agora, eu tenho uma equipe aqui, precisa de multidisciplinar. Psicólogos, fonoaudiólogos, papá. Vocês têm condição de fazer, encaixar? Na época eu tinha. Tenho. E ajudou ele uma barbaridade. Ele progrediu e está hoje praticamente um menino quase que normal. Ele tem algumas dificuldades motoras. Por exemplo, virar uma chave, às vezes ele tem dificuldade. Abrir a chave da minha casa. Tem coisas simples, às vezes tem dificuldade. Mas ele tem uma inteligência absurda.
Os estudos mostram... Pô, não. Quer dizer, não, Márcio, só um detalhe em cima do que ele disse aqui. É uma série de pessoas atendendo. Sim. Aí nós vamos para E aquele que volta não pra tem lei. condições. Não, volta pra lei. Aquele Isso que aí, não tem volta pra lei. condições. Não tem. Por isso a lei. Nada disso ia Nada. acontecer e Não, aí liquidar. ia ficar piorando, E piorando, tem piorando. mais, e tem mais. Exatamente. Estudos apontam que é extremamente necessário o diagnóstico precoce. É verdade. Quanto mais cedo você descobrir na criança, e hoje você tem condições de descobrir até com um ano você já tem essa exatidão que tem já se fecha diagnóstico. Fecha. Entendeu? Então, quanto mais cedo descobrir, se ele não tem um grau alto, vai com certeza conviver normalmente na sociedade. Com certeza. Com certeza ele vai conviver normalmente. Por isso, a necessidade do diagnóstico precoce. Mas é uma medicina cara, né? Quer dizer, no caso... Aliás, não é só... As pessoas não sabem, ou sabem o quanto custa uma Ô, Mário, consulta médica paga. É caro, mas só perde para o imposto de renda. Sim. E quem sustenta o imposto de renda é quem é? Não, o cara que para a pessoa pagar, para ele ou para o outro pagar. Uma consulta tem médico aí que cobra R$900 mil. Sim. Também te atura lá 1h30 falando no ouvido dele, mas tem que ouvir, porque com R$1.000 tu vai falar a tarde inteira, né? A consulta, mesmo tendo um plano de saúde, a gente leva para uma pessoa, um médico que a gente tem confiança. Em torno disso, R$1.000, R$900 mil. Aí você vai, o médico faz o diagnóstico, tudo certinho, fecha, pá, e passa o remedinho e diz o seguinte: ele tem que ter uma fono, tem que ter isso, tem que ter aquilo, uma natação e aí. Sem isso, nada vai dar sequência. Não vai melhorar. Quantos remédios eles tomam? Cara, é muitos. Muitos remédios? Muitos remédios. Calmantes também? Para dormir. Para dormir. Mas pra mesmo assim, pensar- ela só dorme até... Não tem jeito. Tentou até o cannabis. Não deu certo. Não deu. Para a Giovana, então, ela teve um processo de diarreia contínuo. Afetou. A sua ex-esposa vocês já conseguiram fazer alguma viagem com eles? Não. Não. Não tem como. Sim, mas se for fazer, você tem que ver o preparativo que tem que ser feito. Não tem como. Não é fácil. Você é Somente com a vizinho. Giovana. Você pode fazer falar até para subsídio aqui para o nosso Miguel. Você conviveu ao lado do menino autista. Sim. O Luciano viajava com ele, não? Viaja, mas... preparatório. Preparatório é pesado. Quer sair do ambiente, como ele disse. A narrativa é toda do pai, não é fácil. Não. E faço das palavras do Miguel para a esposa dele, eu faço para minha amiga Denise Aragão. Que mãe? Eu faço, da minha vizinha, amiga e tudo. É uma luta, Mário. É uma guerreira. É uma luta. Elas são guerreiras. Guerreiras são. São mães. A gente não, o Sandrinho, nós, homens, não aguentaríamos. É barra verdade, pesada. Na última vez que eu tive... E quero deixar aqui uma observação, viu, Mário? Eu não tenho ninguém na família com autismo. Tá? É por amor mesmo. A causa é por entender, porque eu vi, com esses olhos aqui, eu vi a necessidade dessas mães. A campanha tem isso, tá? Isso é muito importante. A campanha, você vê a necessidade da população, do ser humano. Não, às vezes, por exemplo, eu ia dizendo que o Luciano, o doutor Luciano... Que, aliás, o Ailton Berrian, se me permite, dá para fazer aí... no futuro, um encontro aqui com o doutor Luciano Aragão e com o Miguel. Olha, eu acho que... Seria interessante até convidar a Ana Paula. Sim. Vai ser... O relato dela seria interessante. É um assunto você que ter uma merece. ideia, mas desculpe. Miguel, você é um super pai. Não, super pai não. Quem é super mãe é a Ana Paula. E agora, ainda mais agora que eu não estou residindo na mesma residência, eu fico dias e horas... Não passa, você não tem ideia que é convívio diário com 3 crianças. Mas você não tem o sossego. Não A sua mente está neles. O tempo todo ligado. Pois é. O tempo todo, pensando o tempo todo. É o que eu te falo. Mexe com todo mundo. A separação foi ruim para todo mundo. Para mim, e abreviei minha vida em muitos anos, pode estar certo disso. Para ela mesmo e para os meus filhos. Principalmente para o Luiz, que é uma ligação muito forte comigo. E com a Giovana, essa que é mais severa, é uma ligação muito forte comigo. Quando eu tenho que devolvê-la, ela me agarra, não quer para casa. Então, a separação foi terrível para todos os aspectos. Elas são gêmeas, né? São Isso aí é gêmeas. que... Foi. Não, agora, a gente tem que entender que, por exemplo, não vou citar o nome aqui, Claro. eu juro que ele tem problema de autismo. Eu juro, entendeu? Mas como é que você vai falar? Porque o pai não vê. Como é que você vai falar? Ou não quer ver. Ou não quer Ou não ver. quer ver. Muitas E te coisas digo dessas, mais né? ainda, mandou ele para um lugar para Ele tem 15 anos. Ele está morando numa cidade próxima sozinho para estudar.
Imagina só. Você Deus. nota que ele vive naquele negócio de coisa, Joinha. você nota que ele tem. Mas você vai dizer, aí o pai pode ficar ofendido agora e não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver, que não quer enxergar. E como é que faz? Tem que ter uma campanha de conscientização. Essa Ou não? campanha é uma campanha de conscientização sem as devidas vaidades, né? Então fala um pouco da Fundação Mundo Azul, Mundo ela Azul. ela busca esclarecer essas mães, como o caso aqui do Miguel, como lidar com as crianças, orienta, via WhatsApp também, Sim. via toda a rede social, enfim, dá uma orientação no caso das meninas, como proceder. Tem sempre uma alma boa, tem sempre uma orientação Verdade. devida, digamos assim. Ela não socorre, ela não tem, a parte financeira não existe, então ela é de socialização, de conversação. Isso é bom, né, Miguel? Muito bom, pô. Isso aí é fantástico. Realmente a conscientização, eu acho que é a palavra-chave, né? As pessoas não têm noção. Qualquer medida que venha para ajudar, né? Ô, Mário, e aproveitando, Miguel, por exemplo, nessa caminhada tivemos o Ministério Público presente, a Banda do Fuzileiro Naval presente, Pô, não. a FIA presente do Estado. Isso já é uma conquista, tá? Porque até então ninguém comparecia. Todo mundo cruzava os bracinhos e tchau, 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 benção. Sim. Hoje não. Nessa última agora, todos presentes. Pelo menos jornal O Globo, O Dia, o UOL, todos divulgaram a caminhada. Então, começa a ser um momento de conquista. Agora, o que falta é juntar essas forças todas em prol da necessidade específica. As necessidades prioritárias são diagnosticar e tratar. Diagnosticar e tratar. Tá? Inclusive, as mães e os pais, eles também precisam de tratamento. Eles têm que ter também um tratamento. Um aconselhamento, um O acompanhamento. tratamento, né? ele vem com aconselhamento, com tudo. Eles também precisam. É porque você agora mesmo vindo aqui para o estúdio do nosso de Noel Santana, para gravar, para fazer aqui o Pode Sim, lembrando que você precisa se inscrever no canal Pode Sim, na TV Carioca da Gema, primeira TV Cast do Brasil. E o caminho para entrar aqui na Rua Ipiranga passa ali pela Rua das Laranjeiras, onde tem um instituto para surdos, né? Sim. Que é uma instituição, eu era menino, já estava lá. Perfeito. Certo? Se tem, é porque mostra o caminho, né? Mostra o caminho, as pessoas se comunicam, né? Uma série eu estudei na faculdade com surdo, estudei com cego, certo? Então a gente precisa ter essa conscientização. E que avançamos, né, Mário? Porque hoje nas transmissões, pelo menos, tem para o surdo. Tem. É, Fazendo lá. Então já avançamos, claro, avançamos. muito, Avançamos. E por que não avança nisso? Temos que avançar. É isso aí. Mas essa é a por questão. quê? Tá? Você que como sofre na carne, por que não avança? Porque não dá ibope? Hoje em dia, por exemplo, tem esse seriado agora, Doctor. Doctor, ele é autista. Ele é autista, né? É um Porque ele é movimento, legal. Good Doctor. É bacana. Me emocionei muito, vi os primeiros episódios. Realmente aquilo ali. Você se transporta, se meu filho vai estar assim. Então a gente sempre procura fazer sempre sonhar com uma posição. Não é aquele que seja médico, aquele que seja uma pessoa, né, que trabalhe, que consiga. Agora, por que, Mário? É uma grande interrogação. O fato é que a gente não tem praticamente assistência quase nenhuma. Então, quando eu falo para você, quando vejo uma pessoa nessa vibe de querer realmente ajudar, de fazer projetos, a gente fica esperançoso, pô. Abre uma luz, aparece uma luz no fim do túnel, porque hoje em dia a gente está órfão, praticamente abandonados. Muito pouco o governo faz ou quase nada. A verdade é essa. E quando você recorre ao plano de saúde, você esbarra nesse da Unimed aí, que é um absurdo. Isso é um absurdo sobre todos os aspectos. Aí a gente vai entrar nesse assunto, do plano de saúde, porque o plano de saúde, com todo respeito, é uma praga necessária. Sim. Né? Praga necessária. Sim. Porque, tomando por base eu, o Sandrinho, você, se nós não tivéssemos plano de saúde, a gente ia cair no... Há quantos anos eu, que tenho 77, isso para ninguém não, pago o INSS? Verdade. Eu nunca usei o INSS na minha vida. Perfeito. Nunca usei. Graças a Deus. Olha quanto de dinheiro eu já dei para o governo. Para não dizer que eu não usei,
Quando eu quebrei a cabeça, eu tinha 8 anos, eu fui no Souza Guiar, mas não era INSS. O papai deu uma carteirada e eu fui atendido. Muito bem. No bom sentido, a carteirada para lá... Conhecimento. Conhecimento. Agora, por que, entende? Quer dizer, o plano de saúde, como é que é essa questão? Eles têm problemas, eles pagam parte, como é que é essa história? Tem uma ideia do plano de saúde, é muito bem abordado por você. Por exemplo, aqui, por favor, não interprete como drama pessoal. Eu não tenho plano de saúde. Você tem. Eu não posso ter. Ou porque eu pagava para meus filhos do que eu ganho, meus recursos, eu não tenho. Então, eu rezo todo dia a Deus que não aconteça nada para mim. Meus filhos que não podem não deixar de ter. Lógico. Tá? Então, por exemplo, tive agora um episódio, não sei se o Xandrinho soube disso, um plano de saúde, não foi assim, não, me esqueci qual é a bandeira, não, mas está recusando. Está recusando você atender autista, não querem fazer mais cuidar de autista. Não interessa o plano deles. Porque é caro, eu sei que é caro. Então, você olha que absurdo. Não, estão recusando, eu quero fazer um plano de saúde. Não, para quê? Meu filho autista, não me interessa. Não foi, não sei se foi. Fugiu qual é a bandeira. Desculpe. Não, honestamente, eu não. Eu vi a matéria, fiquei estarrecido. Um plano de saúde se recusando a aceitar, porque é caro. Porque é caro, mas aí eu vou falar. E vamos lá, e é a tendência, hein? Porque à medida em que se colocar aqui, Mário, que, por exemplo, que aqui não esteja ainda 38 para cada criança, sim, mas que esteja aí 60 para cada criança. Sim. A tendência é essa. Por isso, mais um motivo do poder constituído se organizar e dar a infraestrutura que são necessárias para essas crianças. Mas antes de você continuar, é lorota isso. Sim. Lorota é uma palavra antiga, né? Antiga. É mentira. Por quê? A minha mãe, qual disse que morreu de Alzheimer, sabe quanto ela pagava? Uma fortuna de plano de saúde. Certo. Quer dizer, mais do que parecido com o que eu pago hoje, eu tenho independente. Sabe para que ela usava o plano de saúde? Exame de sangue. Que isso? E para ter a tranquilidade, caso necessário. Para ter a tranquilidade. Aí você contar quantos anos ela usou, quanto botou dinheiro, você é mentira, isso é cascata, ou é mal administrado. Aí é outro problema, o cara vai lá, mete a mão e tira, né? Mas sabe onde vai acontecer isso? Sabe o que vai acontecer? Com essa recusa de os planos não quererem ter, vai começar a acontecer o que acontece com pessoas da minha idade, 67 anos. É caro. É fazer um plano de saúde hoje, R$2.000, R$3.000, um plano básico. Não, você vai pagar, porque eu pago 2.400, eu tenho 77. Para você ter uma ideia. Eu tenho um dependente. Sim. Então, hoje, um plano de saúde para uma pessoa que tem mais de 60 anos não é barato. Então, claro que não. Eles vão querer pegar isso, transportar, por ser caro, entre aspas, o tratamento, e vão querer utilizar para as meninas, para as crianças que são autistas. Então, a nossa preocupação é essa. Hoje em dia, eu pago X pelos 3. Já vai aumentar 5%. Já foi aprovado. Foi aprovado. Foi aprovado. 5%, mais uma pancada. Nosso salário não aumenta 5%. Não. A gente tem que pagar. Entendeu? Aí, quando você paga a Unimed, tem que falar, porque isso aí está sendo atingido frontalmente, eles não repassam. Aí é uma tremenda maldade, para não falar a palavra certa. Que culpa que nós temos? Que culpa tem você? Nós não honramos com o pagamento, Xandrinho, o tempo todo. Não paga para tu ver se tu não tem multa no boleto, não sei o que, não sei o que lá. E ainda te processa na justiça. E tem um detalhe também. Muitas pessoas não sabem. Eu fui fazer esse que você bota, é ultrassonografia, não, é ressonância magnética. Eu fiz no joelho, aí o Clóvis Munhoz, médico do Vasco, antigo, pediu outra. Aí eu fui fazer, a menina falou, o senhor já estourou a cota. Eu falei, eu não tenho cota de ressonância. Tem sim, isso é Unimed, eu não sou Unimed, eu sou Carras. O meu contrato é da Carras, eu não tenho nada com isso. Aí ela, não, mas... Eu falei, procura aí, eu vou ler para você. Eu peguei o contrato da Carras e li, não tem nada aqui, aqui não tem limite de nada. Autorizado. Agora tem gente que não sabe e vai no embalo. Agora, quando quando assume a carteira, assume com o bônus e o ônus. Claro. Mas isso realmente é um absurdo. Agora, se entrando na justiça, paga. Você quer um episódio que eu vou te contar? Claro que quero. Ano passado, o atraso foi absurdo. Simplesmente, minhas filhas ficaram 3 meses sem ir, porque a minha Ana Paula, a mãe dos meus filhos, tinha vergonha. De não conseguir honrar os pagamentos, porque ficou muito caro, 11 mil. Pô, 3 meses são 30 mil. 30 mil. E eles pagam integral? Pagam. Então, o que acontece? 3 meses ficou sem pagar. O que acontece? As nossas filhas ficaram 3 meses sem ir na clínica. Imagina o retardo disso de 3 meses, sem parar com o tratamento.
Miguel, eu tenho vergonha de ir na clínica, mesmo a clínica sabendo que a Unimed é a responsabilidade de pagar, eu não tenho cara de pau de levar as meninas lá e saber que sou devedora. Que a dívida, na verdade, não é minha, é da Unimed, mas eu me sinto envergonhada. Então, pra vocês terem uma ideia, o que nós passamos. Queira ou não, vão olhar para as meninas como se fossem culpadas também. Culpadas da situação. Miguel, o Sandrinho fez 4 leis, certo? Já enumerou elas aí. O que você acha que falta ainda? Além disso, ele propôs não, é lei. Tem um centro de atendimento, são 12 centros. Diagnóstico e tratamento. Ele tem a questão inclusão escolar. da inclusão escolar, que tem calendário, que se pode discutir a semana bem os problemas, né? Sim. Que está no calendário do Estado. Essa inclusão escolar funciona? Sim. Mas está funcionando? Tá. Tá, né? Essa Tá. está funcionando. Sim. Os próprios colégios não rejeitam. Esses centros seriam de importância fundamental. Fundamental. Eu acho que ele atingiu bem esses objetivos. Até bem porque agora, porque quantos autistas é calculado no estado do Rio de Janeiro? Eu não tenho esse número. Mas é alto. Eu acredito que esteja bem alto. Bem alto. Sim. 12 centros daria para atender, né? Acho que você... À medida que você avança, a medicina te proporciona isso, você fechar diagnóstico, você aumenta em muito o número de pessoas que precisam do centro de tratamento para se tratar. Porque o diagnóstico ele não é fechado só no centro, ele é fechado no médico particular, que os próprios médicos, à época das leis, não tinham o conhecimento que tem hoje sobre o autismo. Então, hoje, os médicos fecham o diagnóstico com mais facilidade. Muito mais. Veja só, a gente está falando sobre autismo. Eu estava vendo um jogo de futebol, tinha uma torcida lá, acho que não lembro qual é. Corinthians tem. Corinthians e tal. Alguns clubes têm. Vários têm. Mas os clubes estão apoiando de algum jeito? Não, é só a torcida. Eles apoiam na medida em que permite que entram com faixas, que entram divulgando alguma coisa que venha beneficiar, né? Mas isso é momentâneo. Por exemplo, é mais no mês de abril, que é o mês que se discute o assunto. Depois aquilo que você falou. O Luiz já foi a um campo de futebol? Ele gosta de ir, mas o problema do ir ao campo de futebol é o barulho. Barulho, né? Eles incomodam bastante o barulho dele. Eles são muito sensíveis ao barulho. Sim. Por exemplo, quem reside... Mas o Maracanã, por exemplo, vai inaugurar agora uma sala só para autistas. Ele foi. Eu fui... o avô dele não era vivo, tinha recurso, fomos no Maracanã Mais, que é um espetáculo. Você fica ali, é top do top. Né? Ali é tranquilo. Mas também levei na arquibancada. O jogo passa a ser secundário. É secundário, é verdade. E foi um jogo Flamengo e Palmeiras, e ele vibrou e tal, tirou a camisa, girou, todos aqueles movimentos que um jovem faz, ele interagiu perfeitamente, curtiu pra caramba. Mas o barulho incomoda o autismo. Mas hoje, com toda a divulgação, Mário, com toda a orientação, os pais se preocupam. Sim. Quando você tem um conhecimento e a coisa é divulgada, protetor de som. Perfeito. Já leva o filho com protetor de som. Exato. Enfim. Não, perfeito. Cara, divulgar é tudo. É verdade. Você aprender a lidar com o problema e não botar ele para debaixo do tapete. Você tem que trazer ele e como é que nós vamos lidar? E divulgar. Sim. E pedir a santa paciência da população que tem um carinho e amor com essas crianças. Esse é um fato importante, né? Quer ver uma coisa? Que as pessoas entendam isso, né? Final do ano, fogos de Copacabana. O que acontece? Os cachorros ficam malucos, coitados. Tudo doido. Né? Doidos, e as crianças incomoda demais. É verdade. Entendeu? Eu levei uma vez para ver os fogos, para mim aquilo não tem mais nem graça. Né? Para mim é igual. Viu uma vez, já viu. É a mesma coisa sempre. Viu uma vez, não é a mesma coisa. Ele foi pai, ficou apavorado. Antigamente era na areia, os fogos explodiam na areia. Agora tem a proteção melhor, uma evolução, bota a balsa não sei quantos quilômetros, sei lá, quantos metros, enfim. Mas é um barulho ensurdecedor. Para o autista é terrível isso. E ninguém eles têm uma audição, não chega a ser absoluta, não. Alguns têm. O filho do Jô Soares tinha o ouvido absoluto. Rafael. Caiu um talher, ele sabia. O Jô Soares, mas foi uma pessoa que poderia ter ajudado muito. Por algum motivo ele não fez. Nunca abraçou essa causa. Não escondeu. Quando o Rafael, ele disse que não escondeu, né? Porque quem cuidava do Rafael era a ex-mulher dele, a Tereza, né? Tereza. As tragédias de Ataíde. Mas ele, na realidade, ele poderia ter sido muito útil à causa.
Mas você não lida com as... Então, o caso do Miguel aqui, como é a ex-esposa que trata... Não, ele deveria... Eu não tocaria. estou absolvendo, não. Eu acho que ele deveria ter participado da causa. No caso do Romário, o Romário assumiu a causa, né? Ele tem leis no Senado a respeito disso, Temos ele mais. fala disso. Nós temos o Lindbergh. O Lindbergh. Tem filhos. Não fala. Não vejo, não sei se ele fala. Eu não sei a atuação dele lá em Brasília, eu não sei. Honestamente, eu não sei. Nem dele, nem do Romário. Está em Brasília, Não, a mas gente do não sabe. Romário a gente vê pronunciamento, vê lei tentando. Mas Agora, é importante, se não fazem, é importante que Jô passe a fazer o mais rápido realmente- possível. o Jô realmente não... Perdeu uma grande oportunidade. Ele Canhão que ele tinha. E temos agora um canhão aí, que é o seu Mion, né? o Mion também tem. filho, Também tem. Parece que ele tem levado lá algumas crianças no programa dele. Tomara que ele pegue mesmo realmente Então, E no faça. contexto, começando por você, a questão é uma conscientização, Sim. além do apoio O governo, das autoridades competentes, Sim. né? E que esses planos de saúde, volto a dizer, que realmente tomem tendência e sejam responsáveis pelo que nós pagamos Eles têm por obrigação de pagar. Obrigação de pagar. É. Não é de graça. Aquilo. Eles não podem Só quero que ele cumpra o que nós pagamos. eles não podem se eximir de pagar, mas Não. demoram. Pô, e muito. É para ver se você enche o saco e vai embora. Você escutou também. o áudio aqui da Ana Paula É. reclamando que tentou. Então, todas 11 aquelas. mil, 11 mil reais por mês. São 2 crianças por 11 mil. É uma clínica em Botafogo fantástica, né? E você fazer propaganda, mas ajudaram bastante, tanto a Paula como a Giovana. O desenvolvimento é bem interessante. E você, Alexandre, acha que, Sandrinha, Eu isso? acho o seguinte, Mário. O plano de saúde ele veio para você ter um conforto maior, Perfeito. para você ter o melhor médico, supostamente, Sim. para você ter o melhor hospital, para você ter o melhor acolhimento ali dentro. Perfeito? O plano de saúde veio para Pra isso. Só que ele tomou um vulto com a falência do poder público no sentido na saúde pública, ele deu um acúmulo muito maior para o privado. Perfeito. Eu acho que nós. Aí, desculpa, perdão, eu Não, vou de divergir forma alguma. do amigo. Que isso? Eu acho que o poder público tem que se preparar, que é a única saída. Porque ali, dever está na Constituição, a saúde é seu direito. Você tem esse direito. É direito. Então, você tem que se preparar ali, para dar o alicerce, para dar todo o atendimento necessário que essas crianças precisam. Porque se depender de plano de saúde, cada vez vai ficar mais impossível e você só vai atender a talvez bata 1% de toda a necessidade. Nós estamos quase sobre a hora. Lembrando que nós estamos na TV Carioca da Gema, a primeira TV Cast do Brasil. Estamos com o Pode Sim. Lembrando que o Abirrinha, quarta-feira, de volta aqui. Antes de pular para outro assunto rapidamente, tem algo que você não falou que gostaria de falar? Não, acho que nós falamos praticamente de tudo. Eu acho que o básico de tudo realmente é a conscientização, que o governo realmente assuma o seu papel de fazer esse tipo de coisa, porque a gente recorre ao plano de saúde, Xandrinho, porque se o governo não faz, a gente não pode ficar à mercê de não deixar ter uma situação de melhoria para os seus filhos. A gente busca sempre o melhor para os nossos filhos. E quando a gente busca um plano de saúde é porque o governo não faz nada. Se o governo fizesse, a gente precisaria atuar para ter um plano de saúde. A verdade é essa, o que machuca é isso. A gente paga nossos impostos e tudo, e não tem esse reconhecimento, não tem esse atendimento. Se o governo fizesse, como você bem colocou, os planos de saúde não seriam acionados, entendeu? Ao contrário, estariam até chamando dando um atendimento Sim. diferenciado para eles poderem arrecadar alguma Com coisa. certeza. Mas quando sobrecai tudo ali, Exatamente. e eles não... A verdade é o seguinte, o capitalismo, nesse caso, não é confiável. Com Maneira saúde alguma. não se brinca. Não se brinca. Com saúde você não pode pagar para ver. Muito bem, antes de a gente terminar, porque o Sandrinha é botafoguense, nem todo mundo é perfeito. Ninguém é perfeito. O Miguel Ângelo Realmente o Garrincha tinha as pernas arqueadas. torce pelo Ele não é perfeito. Flamengo. Apesar de minha família ser toda italiana, eu pois sou é. Flamengo. Mas tem explicação. Um gol do Silva em 1960 e alguma coisa, Flamengo de 1 a 0. no peito, Eu fui de dominou. bandeira do Fluminense. Silva forte, Batuta? É. Morava em Santa Clara, era muito amigo do Aberrian. Aí, Flamengo de 1 a 0, graças a Deus, eu sou Flamengo. Mas eu seria Fluminense, seria uma grande decepção. Você morava na sua Santa Clara? Não, o Silva morava. o Silva. Silva Então, morava. na volta do Silva Batuta ao Flamengo, Voltei aqui, é meu lugar.
naquele jogo no Jogou muita sábado à bola. tarde, Cruzeiro. que eu fui o primeiro que eu fui ao Maracanã, 5-1 Flamengo. 5-1, Eles tentando me convencer a ser Flamengo, minha paixão já estava Você não se definida emocionou pela por- estrela solitária. Você não se emocionou? A torcida do Flamengo cantou Eu me emocionei aquela pela música. chuva Eu que estava caiu nesse pós-jogo. do mas- Evaldo O César também Nunes. fez jogou o César Voltei Maluco. aqui, é César, meu é lugar, verdade. exatamente. César Maluco. E foi um dos maiores temporais que eu já vi. Como o nosso amigo é turfista e dá dicas de tudo, diz aí onde é que você dá. Olha, nós temos o nosso grupo Turf na Veia, criado pela Ana Paula, mãe dos meus filhos, já há 5 anos, né, de existência. Eu faço as indicações diariamente para Gávea, Cidade Jardim e Tarumã, né? Lá eu tenho as dicas do italiano e mais as informações dos treinadores, que são muito meus amigos, que eu compartilho imediatamente com todos. Me diga uma coisa, Miguel. Como era o nome do Bolonha? Bolonha comenta o canto, eu cansei de usar Heitor isso. de Lima e Silva foi o ícone, maior sumidade em turf foi ele. Foi Foi. meu professor, inclusive. O Bolonha tinha uma filha que era russona, que foi casada com o Russão. Casada Ela com era Russão. tricolor, né? Mudou de... Russão, aquele? Aquele, É, o do filho Botafogo? A filha do Bolonha era Que russona. faleceu também já. Também desapareceu. Era um pouco forte, hein? Pô, Eu digo uma coisa, só para. Porque eu vim pensando nisso, quando o Birrinha falou. Qual foi o maior locutor de turf, na sua opinião? dos que eu vi, É. Hernani Pires Ferreira, mas todos dizem que o Teófilo Vasconcelos foi o máximo. Esse eu vi, mano. Hoje, na atualidade, o Casella, de São Paulo. E É uma aquele, máquina. aquele que falava, olha a bandeira aí. Não tinha um que Não, falava. esse não foi do Oscar- meu tempo. Oscar Vareda. Foi, Oscar peguei. Vareda. Oscar Vareda, peguei. E depois teve um novo, Fernando, que narrava na Tamoio também. Era o Fernando? Não, o Luiz Carlos. Luiz Carlos, Luiz né? Carlos. É, mas o O Hernani narrava muito. muito. O Hernani era um showman, né? Showman, né? Além de locutor, ele brincava, tinha maravilhoso. Eu iniciei minha vida toda na Rainha das Becas, que você me perguntou. Ele Fazendo foi formatura. trabalhando na Rainha das Becas, que alugava a beca. A O beca. Dionel alugou uma lá. Era a falou, única "Oi, empresa de Daniel." beca do Rio de Janeiro, era do meu tio, saudoso Adel. Né? Como, se você me perguntar, de turf eu não vou poder falar, mas me pergunte sobre o futebol, quem é o maior locutor? Ah, o maior locutor quem é? Carlos Borges. Não. Meu sonho Mas ele é bom, o Carlos Meu Borges. sonho é que tivéssemos uma equipe com Jorge Cury, Carlos Borges e uma pessoa chamada Manuel Nogueira da Silva Neto. Ah, eu não Uma das narro maiores nada. vergonhas que eu passei, porque eu fui encomendar uma passagem e botei Mário Silva aí, e não é o Mário Silva, é o Manuel Nogueira da Que Silva coisa Neto. desagradável. Esse é o maior comentarista que eu conheci e o Carlos Borges, o contemporâneo narrador. E o Cury lá do Aliás, o passado. Carlos Borges vai dizer que se ganhar o quiz, ele vai pagar o almoço. Foi o que ele disse aqui. Fui Gente, vice-campeão. Miguel, mas muito obrigado pela sua presença. Acho que o papo foi bom. Vamos repetir depois, trazendo a sua Seria muito esposa, oportuno. trazendo o Luciano para falar. Esse assunto é importante. A causa autista é muito importante. Sandrinho, muito divulgar obrigado. Eu que agradeço Tá? muito. Meu Igor nome, em Beliano. nome do Dionel Santana, que é o homem que comanda aqui o espaço, do Hugo, e também em nome do Wilton Birrian, que hoje está ausente. E digo a Berrian que o quibe O estava uma Brimo, delícia. o Brimo vai voltar. Birrian era o único sujeito que entrava no restaurante e abria as panelas lá no Dunil. Você curtiu aqui o Pode Sim através da TV Carioca da Gema, a primeira TV Cast do Brasil. Não esquece de se inscrever. Cada inscrição, o Dionel vai dar um pirulito para você ou uma balinha. Balinha aqui sempre tem. Aqui tem sempre balinha, sabia? É, né? Rapidinho aqui, já que hoje é quarta-feira, Flamengo e Amazonas hoje, quanto vai ser? 3-0 Flamengo. E o Botafogo, ele vai pegar quem? Nem me lembro mais. Vitória. Da Bahia, jogo duro. É jogo duro. Se o senhor assistiu o jogo, Eu vou ver o vai Flamengo. ser um empate. Ah. Se o senhor não assistiu o jogo, 2-1 Botafogo. Eu quero lhe informar que ontem eu disse que ia para os pênaltis, foi. É mesmo? Um abraço, gente. Até a próxima. Até quarta-feira que vem com o Pode Sim pela TV Carioca da Gema. Fomos, hein? Tchau.